Fernando Nakagawa, então, com a gente. Naka, querido, boa noite, bem-vindo. Vamos lá. Parcela robusta, do chamado PIB brasileiro decidiu, então, se posicionar. E você tem dito todos os dias aqui que não há como separar a crise institucional alimentada quase que diariamente pelo presidente Bolsonaro, sim, contamina e muito a economia. Boa noite, Moana. Exatamente. É isso. Uma coisa é indissociável. É impossível observar a economia de qualquer país ignorando, sem levar em conta a política. E é preciso, sim, colocar esses dois assuntos juntos quando vai se analisar o rumo, a perspectiva da nossa economia, que piorou ao longo das últimas semanas, piorou exatamente ao mesmo tempo em que a tensão política cresce lá em Brasília. E é interessante observar que muitos dos termos usados neste documento, elaborado a muitas mãos pelo setor empresarial, numa situação normal, seriam absolutamente comuns, corriqueiros, platitudes ali, palavras ao vento. Mas no Brasil 2021 querem dizer muito. Isso quer dizer muita coisa na nossa discussão político-econômica. Então vamos entender como é que a crise, a treta lá em Brasília chega ao supermercado e também a Faria Lima, ao mercado financeiro. Então você tem a crise entre poderes que gera uma palavra importantíssima para o mundo da economia: incerteza. Com incerteza no radar, as decisões econômicas são interrompidas. Que decisões são essas? Por exemplo, uma fábrica, um empresário que abriu uma nova fábrica, um lojista que abriu uma nova loja, uma nova filial, ou você que decide adiar a troca do seu carro, a troca da sua moto. Com isso, a atividade econômica desacelera. Além disso, lá em Brasília, a pauta reformista está sendo substituída por uma agenda mais populista. O que a gente tem falado nos últimos dias aqui na CNN não é mais da reforma do imposto de renda, tributária, administrativa. A gente tem falado muito do auxílio emergencial, do Bolsa Família, novos gastos, conter preços de combustível. Tudo isso é uma troca de uma agenda reformista, que o mercado financeiro gosta, por uma agenda populista que o mundo político gosta. E quando a política e a economia se juntam nesse cenário, o real fica fraco, a nossa moeda fica fraca. O dólar sobe, isso acelera a inflação alta, leva o Banco Central a subir o juro, isso faz com que a atividade econômica, o crescimento da economia, fique mais morno. E é exatamente tudo isso que está acontecendo agora, aos nossos olhos, ao vivo. Mona. Sem dúvida. Naka, eu pontuei o que você tem falado nos últimos dias exatamente ali pela troca de prioridade, que quando a gente conversa, numa mesa, a troca de prioridade, então, da pauta reformista pela agenda populista, isso, muita gente fala, não, mas tem que ajudar, óbvio que tem que ajudar, óbvio que a crise da pandemia, a crise acentuada pela pandemia, ou o revés que a pandemia impôs à nossa economia, tudo isso é mais do que urgente, mas a maneira como tudo é tocado, as prioridades, as articulações e também as cascas de banana em todo o meio do caminho, parece que toda semana. Não há senão a fazer a sua frase, sua observação, Mona. Nossa, passei de ano. Com 10. Acho que tu me deu até uma alegria no coração. Se a gente observar a discussão, por exemplo, do auxílio emergencial do ano passado, o mundo da economia apoiava a iniciativa porque era preciso dar respaldo financeiro aos mais vulneráveis. Em 2021, é preciso dar respaldo financeiro aos mais vulneráveis. O problema é que o motor dessa discussão hoje em Brasília não são os mais vulneráveis, é a eleição do ano que vem. E isso o mundo da economia consegue perceber instantaneamente.